Na aula passada, nós começamos o último tópico de eletrostática, que era o tópico de capacitância. Aí nós vimos a definição de capacitância, e qual a relação entre carga e diferente potencial, e fizemos o cálculo da capacitância para diferentes tipos de capacitores. O capacitor de placas paralelas, o esférico, o cilíndrico, e encerramos com a associação de capacitores, onde você podia substituir o seu circuito, que poderia ter vários capacitores ali, por um que equivalesse àquele arranjo. E a gente dava o nome desse capacitor de capacitor equivalente. Então agora na sequência, nós vamos voltar nossa atenção para a parte de energia potencial elétrica. Bom, o conceito de energia potencial elétrica nós já discutimos antes. Imagine inicialmente que você tenha duas cargas positivas, inicialmente uma longe da outra, e você aproxima essas duas. Essencialmente, vocês estarão armazenando energia potencial elétrica no campo entre essas duas cargas. Onde que está a origem dessa energia? A origem está no trabalho em que você realizou ao aproximar essas duas cargas. Aqui, o agente externo que vai realizar trabalho é a bateria. A bateria ela vai realizar um trabalho retirando carga de uma placa, carga negativa de uma placa, e enviando para outra placa. Se a bateria realiza um trabalho dW, para mover uma carga dQ de uma placa para outra, vai aparecendo uma diferença de potencial entre essas placas aqui. Então daí temos a definição de potencial via trabalho, que nós encontramos nos tópicos anteriores, assim. O sinal negativo aqui, nós abandonamos ele, porque agora quem está realizando o trabalho é o agente externo, que no caso é a bateria. Nós já discutimos também antes por que não aparece o sinal negativo aqui. E como é uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, facilmente podemos resolvê-la, separando as variáveis e integrando as duas partes aqui. Nesse primeiro caso, integral de 0 a W, aqui de 0 a aqui. O V nós podemos relacionar com a carga via capacitância, por essa equação, Q igual a CV. Isolando o V e substituindo aqui na integral, temos agora W igual a integral de 0 aqui, Q sobre C dQ. C é a capacitância, é um termo ligado à geometria, assim constante, posso retirar a integral. E fica a integral simples, Q dQ. Substituindo os valores numéricos no resultado da integral, nós temos W igual a Q quadrado sobre 2C. Assim como naquele exemplo da aproximação das duas cargas positivas, todo o trabalho que a bateria realizou ao retirar a carga de uma placa e enviar para outra, fica armazenado na forma de energia potencial elétrica entre as placas aqui. Por isso, a mesma expressão que nós tínhamos encontrado aqui para o trabalho serve também para a energia potencial. Essa então é a energia potencial no capacitor, em termos de carga. Como sabemos relacionar carga com diferença de potencial, que é igual a CV, como está aqui, basta substituir essa expressão aqui dentro. Os Cs aqui eles vão se simplificar e temos uma expressão agora para energia também escrita em termos de diferença de potencial. Então temos duas formas de escrevê-la como nós estamos vendo aqui. Beleza? Maravilha. Vamos agora aplicar essa ideia. Nesse caso tem dois exemplos aqui, o 27.6 e o 27.7. O exemplo de interesse é esse aqui, onde ele pede assim, no exemplo 27.6, que é de onde nós vamos pegar os valores, qual é a energia potencial do sistema formado pelos dois capacitores antes e depois de ser fechada a chave S, conforme a figura que eu vou mostrar para vocês aqui embaixo. No exemplo 27.6, o capacitor C1 de 3,55 microfarad é carregado sob uma diferença de potencial de 6,3 volts. A bateria é então retirada e o capacitor ligado conforme a figura mostrada abaixo, a um capacitor descarregado de 8,95 microfarad. Então, quando a chave S é fechada, flui carga de um capacitor C1 para o C2, até que os capacitores tenham a mesma diferença de potencial. Nesse exercício ele pede qual é a diferença de potencial em comum, que a gente vai acabar obtendo também para poder resolver o 27.7. No 27.7 ele quer a energia, antes e depois de fechar a chave. Então a ideia é a seguinte, você tem esse arranjo antes. Você tem um capacitor C1 ligado a uma bateria, com uma diferença de potencial V0.
Você retira agora a bateria, né, e coloca um capacitor C2 descarregado. Você faz isso depois que você carregou o C1. E aí a chave aqui está aberta. Então, nesse caso, ele pede energia antes e depois de você fechar a chave. Antes de você fechar a chave, você só tem energia no capacitor C1, porque aqui está carregado, o capacitor C2 está descarregado. Então, inicialmente, o zero é igual a 1 meio de C1 V0 ao quadrado. V0, né, porque quando o capacitor carregou, as placas ficaram carregadas, né, sujeitas a diferença de potencial exatamente igual a da bateria. Então, o zero é igual a 1 meio de C1 V0 ao quadrado. Substituindo os valores numéricos que o exercício propôs, né, nós temos 70,4 microjoule. Fechou a chave. O que vai acontecer? Cargas de um capacitor acabam indo para o capacitor C2. Nesse caso, repara o seguinte. A energia final vai ser a soma da energia no capacitor 1 com o capacitor 2. No capacitor 1, nós teremos ali, então, 1 meio de C1 V1 ao quadrado, mais 1 meio de C2 V2 ao quadrado. Como esses dois capacitores vão estar sujeitos à mesma diferença de potencial, né, se você colocasse aqui um voltímetro aqui, ó, e fechasse aqui, né, um voltímetro em paralelo, né, é fácil ver que eles estariam à mesma diferença de potencial. Cada terminal, cada placa da bateria estaria ligada ao mesmo terminal, na parte de cima e na parte de baixo. Então, eles de fato estariam sujeitos à mesma diferença de potencial. V1 é igual a V2, então. Podemos deixar em evidência, né, e teríamos 1 meio, né, C1 mais C2, em evidência aqui com V ao quadrado. Aí a questão agora é, quem é esse V para que a gente possa substituir aqui e encontrar a energia final? Quando você fechou a chave, carga fluiu do C1 para o C2, mas a carga ela não se alterou, ela se conserva. A carga que você tinha antes do evento, ou seja, antes de você fechar a chave, ficou igual depois que o evento ocorreu, depois que você fechou. Só que ela ficou dividida no capacitor 1 e no capacitor 2. Por isso Q0 é igual a Q1 mais Q2. Sabemos relacionar a carga com diferença de potencial. Então Q0, antes de fechar a chave, é simplesmente C1V0, onde você tinha só a diferença de potencial da bateria. Quando você fechou a chave, nós temos C1V1 mais C2V2. Mas, novamente, as cargas vão fluir do capacitor 1 para o capacitor 2 até que a diferença de potencial entre eles seja a mesma. Então, V1 é igual a V2, que podemos deixar em evidência, e isolar o V. Isolando o V aqui, teremos C1V0 sobre C1 mais C2. Então, essa aqui é a diferença de potencial que aquele exemplo 27.6 estava pedindo. Né? Qual é o valor dessa diferença de potencial em comum? Mas como estamos interessados agora em determinar a energia antes e depois que fechou a chave, é só substituir o V aqui. Né? Quando você faz isso, esse C1 mais C2 vai cortar com esse quadrado. Então, nós teremos 1 meio, né, de C1 ao quadrado V0 ao quadrado sobre C1 mais C2, né, que está aqui. Substituindo os valores numéricos, temos aí o resultado de 20 microjoule. Esse resultado pode parecer estranho em comparação, né, com esse aqui. Afinal, você tinha 70,4 microjoule e agora você tem 20. Aí é uma questão que vocês podem levantar o que aconteceu com o restante da energia? Né? Temos aí uma quantidade relativamente grande de energia que não está aparecendo. Em geral, quando eu faço essa pergunta, meus alunos eles acabam, né, lidando com a parte, ficou no calor no fio e tudo mais. Mas antes de pensar em calor, antes de a gente pensar em elerodinâmica, tem uma forma ainda mais simples de você lidar com essa energia, que é o movimento dos portadores de uma placa para outra. Se você só pensar no movimento dos portadores, sem ainda considerar o efeito Joule, que nós só vamos ver isso no próximo tópico, a energia potencial que estava aqui armazenada nesse capacitor, né, se transformou em energia cinética, para os portadores que foram para o capacitor C2. Então, nós temos essa explicação para essa diferença de energia, né, que vocês estão encontrando aqui. Então, uma vez claro o conceito de energia potencial elétrica, podemos avançar para o conceito de densidade de energia.
Aqui nós vamos usar o U minúsculo. Então aqui o E vai ser a densidade de energia. Temos um capacitor aqui de placas paralelas, né? Nosso capacitor então de placa com área A, separação entre as placas D. Uma diferença de potencial é estabelecida de forma a ter esse campo elétrico que vocês estão observando aqui. Definição então de densidade de energia, né? Em relação a todo o volume entre as placas, é energia por volume. Eu estou usando a letra vol aqui para diferenciar do V, de diferença de potencial. O volume do capacitor de placas paralelas, então, seria a área da placa, né, vezes a distância de separação entre elas. Então, temos aqui U sobre AD. O U, nós já determinamos quem é. É 1 meio de CV quadrado. Né? Energia escrito em termos de potencial. Podemos ter partido também em termos de carga, mas podemos aqui começar com potencial mesmo. Então, temos 1 meio de CV quadrado sobre AD. O V podemos escrever em termos do campo elétrico, né, presente entre as placas do capacitor, através dessa equação aqui. V igual a integral de E escalar dl, com os limites de integração de mais menos, né, que é da placa positiva para a placa negativa. O ângulo entre E e dl é zero. Isso porque o E, como vocês estão vendo nesse desenho, está apontando para baixo, e o dl vai de mais para menos. Do mais para menos, então também é o sentido para baixo. Então, os dois vetores apontando na mesma direção e sentido, dá ângulo zero, cosseno de 0 é 1. O E, o capacitor de placas paralelas, nós já determinamos, sabemos que ele é constante, podemos retirar ele da integral, como fizemos aqui. E a integral de dl é simplesmente, né, do mais ou menos, é simplesmente a distância de separação entre as placas. Então, V igual a ED. Substituindo, então, esse V igual a ED na expressão da densidade de energia, temos 1 meio de C, E quadrado T quadrado, já que o V aqui era quadrado, né? Sobre AD. Esse D simplifica com esse D, e temos 1 meio de CD sobre A, E quadrado. Agora, esse termo que está separado aqui é conhecido, uma vez que encontramos a capacitância de um capacitor de placas paralelas, como o ε0A sobre D. Se eu isolar o ε0, eu tenho CD sobre A. Então, esse termo aqui é o ε0. Vou substituir isso aqui nessa equação. E chegamos, olha lá, a uma expressão para a densidade de energia elétrica. Repare nessa equação. Ela não depende de nenhum fator ligado à geometria. Então, embora o nosso ponto de partida tenha sido o capacitor de placas paralelas, como o resultado final não depende de nenhum termo ligado à geometria, nós podemos usar essa expressão para a densidade de energia para qualquer tipo de capacitor. Tranquilo? Maravilha. Então agora vamos lidar com o próximo ponto, que é capacitor com G elétrico. Nesse caso, vamos chamar a atenção para o seguinte: os valores das capacitâncias que havíamos encontrado, né, para o capacitor de placas paralelas, para o esférico e para o cilíndrico estão aqui, né? Repara que em cada uma dessas equações, todas elas estão escritas em termos do ε0, que eu deixei evidenciado aqui. E nós temos esses outros termos que ficaram aqui do lado direito, ó, A sobre D, 4πAB, B menos A, 2πL, Ln de B sobre A. Nós podemos então reescrever uma expressão geral para a capacitância assim: C igual a ε0G, onde o G, repare, é o termo que está ligado à geometria de cada capacitor. Esses termos aqui, ó, que estão do lado direito do destaque, são termos ligados à geometria de cada capacitor. Esse da placas paralela, esse da esférica e esse da cilíndrica. Então, C igual a ε0G, se você quer um capacitor de placas paralelas, o G é A sobre D. Entendeu? O que o Faraday percebeu é que quando ele introduzia uma lâmina isolante entre as placas do capacitor, a sua capacitância aumentava por um fator que dependia do tipo de material que ele introduzia lá dentro. Então, nós podemos reescrever essa expressão para capacitância como essa aqui, ó, CK igual a K-ε0G, onde K é chamado de constante dielétrica. E esse K depende do tipo de material que você introduzir dentro do capacitor, né? Do tipo de isolante, do tipo de material dielétrico que você introduzir ali. Uma vez que C igual a ε0G e ε0G está presente nessa equação,
Eu posso substituir essa aqui e aqui e escrever um capacitor com dielétrico em termos de um capacitor sem dielétrico via constante dielétrica, como vocês estão vendo aqui. Então essa é a conhecida constante dielétrica. Uma das funcionalidades de você colocar o dielétrico no capacitor é limitar a diferença de potencial que você aplicou entre as placas, entre os condutores. Nós já vamos voltar a isso. E uma outra característica que nós temos aqui, uma propriedade elétrica da matéria, para falar a verdade, é chamada de rigidez dielétrica. Essa rigidez dielétrica é caracterizada com a intensidade máxima de campo elétrico que o material isolante suporta antes de ele se ionizar e se tornar um meio condutor. O ar, por exemplo, ele tem uma rigidez dielétrica para um campo elétrico da ordem de 10 a 6 volts por metro. Quando o campo elétrico ultrapassa esse valor, é quando, por exemplo, nós temos um relâmpago. E nós temos um caminho condutor ali ligando as nuvens ao solo. Tranquilo? Mas, como eu falei para vocês, um dos principais objetivos de trabalhar com dielétricos é limitar a diferença de potencial que você aplica entre as placas. Então vamos imaginar aqui as seguintes situações. Nessa primeira, imagine que nós temos uma bateria que carregou esse capacitor aqui. E aí você pega e coloca um dielétrico ali dentro. Nós sabemos então que a capacitância do capacitor vai aumentar devido à introdução desse material isolante ali dentro. Nós temos a relação Q igual a C vezes V. Se eu isolar o C, eu tenho carga por diferença de potencial. Agora olha só. Se a capacitância aumenta quando introduz a lâmina dielétrica entre as placas, se a diferença de potencial é constante, a única solução é que a carga entre as placas precisa aumentar. Isso significa então que a bateria vai realizar mais trabalhos retirando carga de uma placa e mandando para outra. Para ilustrar isso nesses dois desenhos, aqui eu tinha colocado uma certa quantidade de carga nas placas, e aqui eu aumentei, tá vendo? Então assim que você introduziu a placa, aumentou a quantidade de cargas entre elas aqui. Beleza? Então no caso, quando V é constante, para o C aumentar, no caso C é a capacitância, a carga nas placas aumenta. Agora a segunda situação. Você carregou o capacitor, tirou o capacitor e ligou um voltímetro. E aí, introduziu uma lâmina dielétrica entre as placas. Nesse caso, você não tem mais a bateria para retirar a carga de uma placa e mandar para outra. Então o que vai acontecer? Sabemos que quando você coloca o dielétrico ali, a capacitância aumenta. Então, olha aqui, para a capacitância aumentar, se a carga permanece constante, já que não vai ter nenhum meio externo para retirar a carga de uma placa e mandar para outra, a única solução possível é que o V diminui. Entenderam? Então você está limitando a diferença de potencial agora. Isso significa que as duas leituras aqui vão ser diferentes. A leitura do voltímetro B, quando eu tiver o dielétrico, vai ser menor do que o voltímetro A. Então, quando Q constante, para a capacitância aumentar, a diferença de potencial entre as placas diminui. Então, VB menor que VA. Isso pode ser uma informação útil se você tiver um circuito, em alguma parte dela ali você quer limitar a diferença de potencial, você quer diminuir, você tem um capacitor, você simplesmente introduz uma lâmina dielétrica ali e você diminui a diferença de potencial. Vamos então reforçar esse conceito resolvendo um exemplo. Aqui temos um capacitor de placas paralelas, cuja capacitância é de 3,5 picofarad e tem uma diferença de potencial de 12,5 volts entre suas placas. A bateria que o carregou é agora retirada e uma lâmina de porcelana, com essa constante dielétrica aqui, é introduzida entre as placas. Qual é a energia potencial do dispositivo antes e depois da introdução da lâmina? Vale notar que a constante dielétrica é apenas um valor numérico, é um fator multiplicativo, ele não tem unidade de medida, beleza? Então vamos lá, ele pede então a energia potencial do dispositivo antes e depois da introdução da lâmina. Então aqui temos duas situações. Então inicialmente nós temos a bateria que carrega o capacitor, como nesse circuito aqui está mostrando. Então agora você retira a bateria e coloca ali no meio entre as placas um dielétrico.
ele está pedindo para vocês a energia antes, né, e depois de introduzir o dielétrico. Antes é fácil, quando você não tem o dielétrico, as placas do capacitor carregadas estão sujeitas à diferença de potencial que era da bateria, então o zero, 1 meio de C, V quadrado. Você sabe quem é C, você sabe quem é V. É só substituir os valores numéricos e encontrar a energia como 1100 picojoule. Agora, o que acontece quando você coloca o dielétrico? Nesse caso, nós temos uma situação em que não há mais a bateria para realizar o trabalho, né, para retirar a carga de uma placa para outra, certo? Nesse caso, a carga então nas placas é constante. Então podemos partir da expressão da energia escrita em termos de carga e não mais em termos de diferença de potencial, porque nós vimos no exemplo anterior, né, naquele caso ilustrativo, que quando não tem a bateria e você introduz o dielétrico, a diferença de potencial se altera. Então nós não poderíamos mais usar essa equação. Então aqui agora temos U igual a Q quadrado sobre 2CK, onde agora o CK é a capacitância com o dielétrico. A expressão está aqui, né? Você pode escrever o CK em termos do C usando a constante dielétrica. Então CK é igual a KC. Repare nesse termo que eu destaquei aqui. Q quadrado sobre 2C. Q quadrado sobre 2C seria exatamente a expressão para energia, né, para o capacitor sem o dielétrico. Então, seria a mesma expressão para a energia inicial. Então, eu posso reescrever essa expressão como o final é igual ao zero, que é o inicial, sobre K, que é a constante elétrica. Aí temos o resultado, 160 picojoule. E, novamente, eu chamo a atenção de vocês para a diferença que nós temos aqui entre energia antes e depois da introdução da lâmina dielétrica. Por que dessa diferença? Essa resposta já não é mais tão simples. E para explicar isso, nós vamos para o próximo ponto, né, do nosso tópico de capacitância, que é lei de Gauss e dielétricos. Na verdade, nós vamos discutir aqui o que acontece com as equações da eletricidade quando nós estamos lidando com o meio dielétrico e não no vácuo, como a gente sempre tem trabalhado. Então, imagine o seguinte. Num primeiro momento, nós temos um capacitor aqui simples, né, de placas paralelas, área A separada por uma distância D. Para encontrar o campo elétrico nesse caso, né, para o capacitor de placas paralelas, nós já fizemos antes. O primeiro passo que a gente vai fazer é usar a lei de Gauss, certo? Nós poderíamos começar com aquela ideia de usar uma superfície gaussiana cilíndrica menor, né, englobando aqui. Mas como nós não temos efeito de borda, nós podemos estender a superfície gaussiana e englobar a placa toda, como fizemos nesse desenho. Temos 3 regiões, a tampa de baixo, que eu chamei de 1, a de cima, que eu chamei de 2, e a parte curva da superfície gaussiana cilíndrica, que eu chamei de 3. Cada um com seus elementos de área respectivos, perpendicular à superfície e apontando para fora, como eu desenhei ali. A lei de Gauss, então, está aí, né? ε0, integral fechada de I escalar de A igual aqui, já que eu englobei somente a carga positiva ali, né? Abrir essa integral fechada nas 3 regiões, 1, 2 e 3. Na região 1, nós estamos lidando com a tampa de cima, a tampa de baixo. E na tampa de baixo, o teu dA está apontando para baixo e o campo também. Então, o ângulo entre eles é 0, o cosseno de 0 é 1. A região 2, como vocês podem ver aqui, não tem campo. Então, esse termo já não contribui para a nossa resolução. E para a região 3, mesmo que você pegue bem rente aqui, de forma que você pegue linhas de campo, ela fará um ângulo de 90 graus com dA. Ou, se você estender um pouco mais, simplesmente não pega campo. Então, a região 3 também não contribui para a nossa solução. Restando apenas a região 1, reescrevemos essa equação aqui dessa forma. ε0, integral de dA, relacionando agora apenas a região 1, que é aquela tampa de baixo da superfície gaussiana. O campo elétrico é constante, uma vez, né, que cada ponto dessa tampa está exatamente a mesma
distância da placa. Então, o campo elétrico na tampa é constante, podemos tirar o E da integral, como fizemos aqui. E a integral de dA seria A, no caso, para a área da placa em si. Como eu poderia ter um capacitor de placas retangulares ou circulares, eu vou deixar o A geral. E aí, isolando o campo elétrico, eu tenho E igual a Q sobre ε0A. Tranquilo? Agora, quando nós introduzimos uma lâmina dielétrica, a situação fica um pouco diferente. Nós sabemos que a capacitância aumenta, nós sabemos que há uma limitação da diferença de potencial aplicada, mas um efeito muito interessante acontece aqui. Quando nós lidamos com eletrostática, lá no começo, na primeira aula, que a gente fala sobre aquele exemplo de você pegar um lápis ou um material de plástico, passar no cabelo, esfregar e atrair pedacinhos de papel, uma coisa que eu poderia perguntar é por que isso ocorre? Né? Você não criou cargas ali no papel. E também nenhuma carga se moveu ali no papel, já que o papel é isolante. Acontece um fator interessante que eu vou explicar aqui para vocês aqui embaixo. Antes de mais nada, imagine esses dipolos que eu desenhei aqui. Carga positiva, carga negativa. E o eixo deles, como vocês estão vendo aqui, está de forma aleatória. Um está assim, um está assim, um está assim, um está assim, um está assim. Aqui no caso seria dipolos permanentes, eles já existem. Quando você introduz um campo elétrico nessa região, o que vai acontecer é que vai haver uma reorientação desses dipolos em relação ao campo elétrico. Nesse caso, olha só, todos os dipolos vão ficar orientados perfeitamente como vocês estão vendo nesse desenho. A parte negativa aqui é atraída pela parte positiva, né? E essa parte positiva é repelida pela parte positiva da placa aqui. Isso faz com que o dipolo fique orientado na horizontal. E isso acontece com todos eles, como vocês podem observar. Certo? No entanto, no papel, naquela experiência que eu falei para vocês de pegar o lápis ali ou a caneta, esfregar no cabelo e atrair os pedacinhos de papel, ele não tem esses dipolos permanentes. Acontece algo ainda mais interessante. Para explicar isso, vamos imaginar um átomo, pelo menos a forma clássica do átomo, acredito que seja de conhecimento comum. Nós temos um núcleo formado aqui por prótons e nêutrons, né? Os prótons positivamente carregados, os nêutrons sem carga, e uma eletrosfera com elétrons circulando ao redor. Correto? Agora, quando você coloca esse cara sujeito a um campo elétrico, olha só o que vai acontecer. Você acaba deformando essa nuvem de elétrons aqui. Os elétrons começam a ser atraídos pela parte positiva, né? E o núcleo repelido pela parte positiva. Então, imagine que se eu traçar uma linha aqui, ó, você tem mais elétrons desse lado, certo? Do que desse. Desse você tem a parte positiva, você tem mais parte positiva do átomo e desse lado mais parte negativa do átomo. Então você está criando um dipolo, você está induzindo momentos de dipolo, né, por meio da deformação da nuvem de elétrons. Entenderam? Então, agora você tem um dipolo que vai se reorientar, que vai interagir com o campo elétrico externo. É exatamente por essa razão que ocorre a atração da caneta com os pedacinhos de papel que eu falei para vocês ali. Você está induzindo momentos de dipolo no papel, e esses momentos de dipolo geram um campo elétrico que interage com o campo elétrico externo que estava na caneta. E aí ocorre a atração. Beleza? Agora, aqui eu chamo a atenção de vocês também para as cargas que ficam próximas da parte positiva e da parte negativa. Repara que nós temos aqui as negativas, né, próximas da placa positiva. E próxima à carga negativa, desculpa, a placa negativa, nós temos as cargas positivas. Então, se você imaginar uma linha, aqui eu não desenhei ela nesse caso, para não poluir muito o desenho, né, você terá entre essa linha aqui
e é uma linha imaginária aqui, ó, tá? Para o lado direito positivo, do lado esquerdo negativo e neutro no meio. Tá ok? Então eu posso redesenhar esse desenho com capacitor com giro elétrico assim, ó. Próximas placas positivas, como eu falei para vocês, ó, vai ter as cargas negativas. E próxima à placa negativa, você terá as cargas reduzidas ou positivas, né? Como está aqui. Repara em como nós temos agora esse campo, que é essa linha vermelha, né, para o campo gerado pelas placas, e agora você tem um campo elétrico com essa linha azul clara que eu desenhei aqui, que eu chamei de EK. Tá? Esse EK, então, é um campo elétrico, né, que é induzido aqui, né, que advém dessa polarização devido ao campo sobre o material dielétrico. Tá ok? Agora, como encontrar o campo elétrico efetivo resultante, né, dessa luta entre o campo devido às placas e o campo gerado pela polarização, né, pela indução dos movimentos de dipolo? Vamos usar a lei de Gauss novamente. Ó. Eu estou usando aqui uma superfície gaussiana cilíndrica, né, também separando em regiões 1, 2 e 3. A região 1 aqui é essa tampa de baixo, a 2 é a tampa de cima e o 3 aqui é a parte curva do cilindro. Na lei de Gauss, então, nós temos agora a ε0 integral de E' escalar dA. Esse E' aqui é o campo elétrico efetivo. Tá? Ele já é o resultante dessa briga entre E e EK. Tudo bem? E as cargas que essa superfície gaussiana está englobando, olha só, ele está englobando todas as cargas positivas da placa de cima, né, que está representada por esse Q, e está englobando a parte negativa, né, que foi induzida pelo aquele efeito de polarização por meio de indução dos momentos de dipolo no meio dielétrico, que eu estou chamando de Q', e ela é negativa. Então, estou simbolizando com o sinal negativo aqui. A solução da lei de Gauss aqui é muito parecida com o que nós já havíamos trabalhado antes. O ângulo entre E efetivo e dA vai ser quanto? Vocês concordam que o campo gerado pelas placas tem que ser maior que o EK, na verdade? Afinal de contas, o E gerado pelas placas não pode criar um campo EK induzido aqui maior do que ele mesmo. Do contrário, isso violaria o princípio de conservação de energia. Certo? Então, o E efetivo vai apontar para baixo também. E o dA está apontando para baixo. Então, o ângulo entre eles é zero, na região 1. Tá vendo? Bom, na região 2 não há campo. Na região 3 é a mesma história ali, né? O campo efetivo poderia fazer um ângulo de 90 graus aqui com o dA, ou se você estender um pouco mais a superfície gaussiana, simplesmente não haverá campo. Então, a região 3 também não contribui para a solução da lei de Gauss. Então, essa equação aqui fica reescrita nessa forma, ε0 integral de E dA, né, no caso E', referente apenas à região 1, igual a Q menos Q'. Novamente, o E' ele é constante, uma vez que esse efetivo, né, é relacionado com a tampa de baixo, cada ponto da tampa aqui de baixo está à mesma distância, né, da distribuição de carga. Então, na tampa o E efetivo é constante, e se isso é verdade, ele sai da integral. A integral de dA continua sendo A. Isolando o E', temos E' igual a Q menos Q', ε0A. Então, esse seria o campo elétrico agora dentro do capacitor, né, quando nós introduzimos o dielétrico ali. Só um detalhe, aqui no desenho eu não coloquei, né, porque ficaria muito difícil de enxergar. Imagine nesse primeiro momento, essa placa dielétrica aqui ocupando todo o espaço entre as placas condutoras. Tá? O problema é que nós não conhecemos quem é esse Q', ou seja, quais são aquelas cargas negativas induzidas ali, englobadas pela superfície gaussiana. No entanto, há uma outra relação importante que a gente precisa levar em consideração.
essa aqui, E' igual a E sobre K. O E, no caso, é o campo elétrico quando nós não estamos lidando com dielétrico. Repara que o K, né, constante dielétrica, quanto maior for o K, menor será o E', correto? Ou seja, quanto maior for o valor da constante dielétrica aqui, maior será a briga entre o E e o EK. Então, o seu E efetivo, o resultante, fica menor. Tudo bem? E quanto menor for o K, a constante elétrica, menos intensa vai ser essa briga entre E e EK. E assim o seu E efetivo vai ser maior. O menor valor possível para o K é 1, que seria no vácuo, ou seja, não há dielétrico. Se K é igual a 1, E' é igual a E, ou seja, não tem dielétrico. Beleza? Substituindo então o E' que nós encontramos aqui e o E sem dielétrico que nós encontramos lá atrás, essa equação aqui fica reescrita dessa forma. Ó. Q menos Q' sobre ε0A, né? E o E é Q sobre ε0A. Né? Como está sobre K, o K está aqui. ε0A e ε0A simplifica aqui. Ó. E aí temos essa relação agora. Q menos Q' é igual a Q sobre K. Nós não conhecemos quem é o Q', mas nós podemos escrever essa subtração de Q menos Q' como Q e K. O Q você consegue medir e o K é uma constante dielétrica, ela é tabelada. Inclusive no livro-texto, ou em qualquer outro livro-texto que vocês forem procurar, vai haver diversos materiais com diversos valores para as constantes dielétricas e as suas rigidezes dielétricas também correspondentes. Tá ok? Então agora substituindo Q menos Q', que estava presente aqui ó, na equação da lei de Gauss, você vai ter esse resultado aqui, não é? E esse K que está dividindo eu vou passar multiplicando, e olha só, assim ficou a equação da lei de Gauss quando estamos lidando com um meio dielétrico. Basta multiplicar onde tem ε0 o K aqui. Assim como vocês viram lá para a capacitância, nós estamos vendo aqui também para a lei de Gauss. Da lei de Gauss nós podemos escrever a expressão para a lei de Coulomb e a única diferença dela vai ser o K, multiplicando ε0. Então, para qualquer equação de eletricidade que nós estivermos lidando, quando vocês forem trabalhar com meio dielétrico, a única mudança que vocês vão fazer é multiplicar a constante dielétrica no ε0. Tá ok? Agora, dito isso, né, então essa aqui fica a equação para a lei de Gauss final, vamos voltar àquele problema que nós tínhamos discutido para o caso da diferença entre a energia no capacitor antes de você colocar o dielétrico e depois que você colocou o dielétrico. Já são capazes de entender o que aconteceu? Repara que quando vocês introduziram a lâmina dielétrica aqui, vocês criaram esses momentos de dipolo, certo? Vocês induziram esses momentos de dipolo e aí gerou essas cargas aqui e esse campo EK no meio dielétrico. Então, quando vocês introduziram a lâmina dielétrica, esse EK, que vai começando a ser induzido aqui, ele vai interagir com o E das placas, criando uma dificuldade na aproximação, na introdução, no caso, desse dielétrico entre as placas. Entenderam? Essa dificuldade na hora de você tentar realizar o trabalho em colocar o dielétrico ali dentro, é que explica essa diferença de energia, uma vez que você precisa gastar mais energia para introduzir a placa dielétrica ali dentro do capacitor. Beleza? Então, como você precisa realizar mais trabalho por causa dessa dificuldade a mais, isso explica essa diferença de energia aqui nesse problema. Então é isso. Esse tópico de capacitância, nós encerramos ele aqui e encerramos também o último tópico de eletrostática. A partir do próximo tópico, nós vamos começar a lidar com eletrodinâmica. E eu fiz aqui, como vocês viram ali, alguns exemplos, né, a mais ali para fazer no livro. Eu pediria que vocês os fizessem também. Tranquilo? Então,
Encerramos o tópico por aqui. Até a próxima.